Gente, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de ciências do dia 24 de agosto, ainda no capítulo 4, falando sobre o sistema respiratório. E hoje eu vou começar falando para vocês um pouco sobre os movimentos de inspirar e de expirar. Como dito no vídeo da aula passada, o movimento de inspiração é quando nós absorvemos o gás oxigênio e o movimento de expiração é quando nós liberamos o gás carbônico. Dando início, nós temos aqui que o volume da cavidade torácica ele varia. Essa variação acontece porque quando nós inspiramos, a cavidade torácica ela aumenta de volume e o ar entra nos pulmões. Quando nós expiramos, acontece o contrário. A cavidade torácica ela diminui de tamanho e o ar ele sai dos nossos pulmões. Essa variação acontece por conta do trabalho de músculos envolvidos no processo da respiração pulmonar, que são o diafragma e os músculos intercostais. O diafragma, ele é o músculo que separa a cavidade torácica do abdômen, onde na cavidade torácica nós encontramos os pulmões e o coração, e no abdômen nós encontramos vários órgãos do sistema digestório, como por exemplo o estômago e os intestinos. Os músculos intercostais prendem-se às costelas e distribuem-se sobre e entre elas. No vídeo a seguir, vocês poderão ver melhor como que isso acontece. Aqui nós veremos as trocas gasosas nos pulmões e como acontece essa troca. As trocas gasosas elas acontecem pelo processo de difusão. E difusão é quando um determinado material ele se espalha de uma região onde está mais concentrado para outra região na qual está menos concentrado. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o material passou pelo processo de difusão. Aqui ao lado, nós temos um exemplo de um processo de difusão. Aqui, a foto A mostra um pouco de corante líquido para alimento sendo colocado em água, com conta-gotas, e a foto B mostra o resultado dessa mistura após 15 minutos. O que se observa é que mesmo sem ser agitado, o líquido ele foi misturado à água. Aqui na foto A, o número 1, ele indica uma região de maior concentração e o número 2 indica uma região onde há baixa concentração de corante. Então, nós podemos afirmar que durante o processo, o corante ele se espalhou, indo da região de maior concentração para a de menor concentração. No vídeo a seguir, vocês poderão ver o processo de difusão que acontece durante as trocas gasosas nos pulmões. Que as pleuras são membranas que protegem os pulmões e vimos que os pulmões eles possuem cerca de 150 milhões de alvéolos pulmonares cada um, que são pequenos sacos de paredes muito finas na porção final aí dos bronquíolos, são sacos formados na porção final dos bronquíolos. Nós vimos que as trocas gasosas recebem o nome de hematose. Nessa aula nós vamos entender então como que acontece a hematose. Então aqui eu tenho uma imagem para vocês dos bronquíolos com os alvéolos na porção final, com o conjunto de alvéolos. E aqui os vasos sanguíneos. O vaso em azul representa o vaso que vem do coração cheio de gás carbônico. É o sangue venoso. Aqui nos alvéolos vai ocorrer as trocas gasosas e esse sangue vai sair aqui por esse vaso representado em vermelho, cheio de oxigênio,
voltando aí para o coração. O sangue vem do ventrículo direito, passa pelo pulmão e volta aí para o ventrículo esquerdo, cheio de oxigênio para ser distribuído para o corpo. Então, como que acontece esse processo? Primeiro, quando nós inspiramos o ar, quando nós colocamos o ar para dentro do nosso pulmão, nós enchemos os alvéolos de um gás que é o gás oxigênio. Então, vamos colocar o oxigênio aqui dentro dos alvéolos, ok? Ao mesmo tempo, chega aqui através de um vaso sanguíneo que passa aqui, ó, rente ao alvéolo, e as paredes elas se encostam mesmo, tá? E tanto esse vaso sanguíneo que é do tipo capilar, quanto a parede do alvéolo, eles possuem apenas uma camada de células, ou seja, vai facilitar a passagem de substâncias aqui onde eles se encontram, nesse trecho aqui onde eles se encontram. Então, o sangue vem cheio de gás carbônico que eu vou representar aqui em azul, tá bom? Então, o que que acontece nesse ponto aqui onde o alvéolo se encontra com o capilar, ou melhor, onde o capilar se encontra com o alvéolo? Acontece que, como a concentração de gás carbônico aqui é muito alta, o gás carbônico, através de difusão, atravessa aí para o interior do alvéolo. E o oxigênio também, por diferença de concentração, como ele está mais concentrado aqui, ele atravessa para o interior do capilar. Esse processo acontece através de difusão. Então, nesse momento aqui, ocorre a troca gasosa, ocorre a hematose. Então, a hematose é a troca do gás carbônico pelo oxigênio no interior aí dos pulmões, na região dos alvéolos. Esse CO2 vai ser liberado para o meio externo quando nós expirarmos, quando nós expulsarmos o ar do interior dos pulmões, e o oxigênio será transportado aí através das hemácias, retornará ao coração e será distribuída aí por todas as nossas células. Então, o sangue, ele entra aqui rico em CO2, ele chega aí na região dos alvéolos como sangue venoso e ele deixa a região dos alvéolos após as trocas gasosas como sangue arterial, sangue rico em oxigênio, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar para nós através da nossa rede. Opa, tá errado aqui. oquadro.com. Bons estudos e até a próxima aula.